Eu estava pensando aqui agora e me veio uma coisa muito interessante. Nós terminamos aqui a Parashá de Bereshit, né? Essa noite, termina a Parashá de Bereshit e começa a Parashá de Noah. A Parashá de Bereshit, que é Gênesis, fala sobre a criação do mundo, né? A criação desse mundo, de como foi feita, as coisas que foram feitas primeiro, as que foram feitas no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto até no sexto, que é cria o homem, que é ali o penúltimo dia da criação, que ele cria o homem, coloca aqui, que na verdade ele criou o homem fora do Éden e teve que persuadir o homem a entrar no Éden, porque ele não queria entrar no Éden. Para quê? Para cultivar e guardar. Para esses dois motivos. Para cultivar o Éden e guardar o Éden. Olha só. Mas, o que ele aconteceu? Ele transgrediu, ele pecou. Qual foi o pecado? Prazer em excesso. Ou seja, prazer sem limites. Sem nenhum limite. Então, você percebe que o que Deus queria quando criou essa terra? Ele tinha um propósito. E esse propósito se realizou na criação do homem. Se realizou na criação do homem. Por quê? Porque ele tinha que ser testado. Aquele homem estava ali para realizar um teste. E ele só tinha uma mitzvot para cumprir. Só uma. Qual era? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento que estava ali. E qual era o conhecimento que aquela árvore dava? O conhecimento de um prazer além do que você pode experimentar. Vou te dar a chance de você ter uma outra sensação que até então só Deus tem. Aí, o que a pessoa começou a fazer? Começou a transgredir. Por quê? Porque é muito prazeroso. Transgredir dá muito prazer. Claro que tem um preço a pagar, porque o Eterno falou, se você transgredir essa única lei que você tem para cumprir, você vai morrer. E o homem não sabe o que é morrer. Ele não sabia o que era morrer. Não fazia ideia do que é morrer. Existem dois tipos de morte. A primeira morte que a pessoa recebe foi a que Adão recebeu. Depois de toda aquela maldição que ele recebeu, ele, a mulher dele, e consecutivamente o Catã, em menor escala, ele recebe então a primeira morte. Qual é? É que ele seria afastado da presença de Deus. Seria afastado, seria para bem longe, ele entraria num vácuo. Esse vácuo é muito terrível, gente. Para quem já teve um contato com Deus de alguma forma, um contato da presença de Deus, de estar fazendo a vontade dele, sabe como que é. Quem vive fazendo a vontade dele, buscando cumprir a sua vontade, que é as mitzvot, sabe exatamente o que eu estou falando. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela perde isso por causa de uma transgressão que ele está lutando para cumprir, ele sente o vácuo, que é a ausência de Deus. Essa ausência de Deus causa uma coisa muito terrível no homem. Leva ele ao desespero. Leva ele à sensação de que não vale existir, não vale a pena existir. Aí o que ele vai fazer? Ele quer sair daqui, ele quer morrer. Porque talvez em estado de alma, ele tenha paz, ele possa reencontrar com o Criador de alguma forma. Aí ele pensa que morrer é a solução, mas ele não sabe que essa não é a solução, porque ele veio para cá para achar a solução. E voltar pensando que lá é a solução, então ele perdeu tudo, porque ele veio para cá para isso, para achar a solução aqui. Bom, ele não sabe disso. Por quê? Porque ele está num vácuo tão profundo, ou seja, uma ausência de Deus tão profunda, que ele chega a entrar em desespero. Desespero, eu sei porque eu já vi testemunho de judeus que quase morreram e retornaram,
e por causa das suas transgressões, sentiram o desespero da ausência e do socorro de Deus. Está entendendo? E elas entraram num desespero profundo. A alma entra num êxtase de dor tão grande que ela passa de perder a consciência de sua existência. Pra você ter ideia. Então, aí ela entra na loucura, aí que a pessoa entra nesse estado de loucura, ela perde completamente a consciência de que ela existe. Está entendendo? E que ela tem que consertar. Que não seja esse o caso de ninguém, né? Mas essa é uma realidade. E para que Deus então cria esse mundo? Você percebe que é um estado de prazer no início. Há um estado de prazer tão grande, que Adão não queria entrar no jardim, ele teve que ser persuadido a entrar. Ele não queria entrar lá, porque talvez ele não se achasse com algum mérito de ir para lá, entende? Talvez ele não achasse que tinha. E achava que não era justo para ele ir para lá. Mas Hashem insistiu, e ele foi cultivar e guardar o jardim do Éden do Eterno, que talvez nós possamos conhecê-lo como Pardes, né? O jardim. É o pomar do Eterno. É o pomar. Mas, o homem ao transgredir, o que acontece com ele? Ele vai para um lugar de deserto. Um lugar de desespero, entendeu? E esse lugar de desespero, ele imagina, ele olha para trás e começa a ver que ele estava em um lugar tão bom, e agora eu perdi esse lugar. Meu Deus, como é que eu faço para voltar para ali? A coisa mais terrível que tem é a pessoa ir para um lugar de deserto, um lugar onde ela tem restrição, só restrição, sofrimento, dor. E ela olha para trás e fala, meu Deus, eu tinha um lugar e eu perdi. Agora, sabe um dos grandes problemas do Éden ali? É que ninguém já assumiu a culpa. Ninguém assumiu a culpa. Vamos recapitular um pouquinho atrás. Quando eles transgrediram, depois da transgressão, pouco antes de entrar à noite, né? Eles tiveram essa transgressão, esse pecado grave, né? Comeram da árvore que não deveriam comer, do conhecimento, né? Do bem e do mal. Então, eles agora escutam, viram que estavam nus, e colocaram uma tampa ali, tamparam ali as suas partes íntimas e olharam para oeste, e no oeste começaram a ouvir a voz do Eterno. A voz do Eterno vinha de oeste. Sabe o que é oeste? Oeste, para quem não sabe, não conhece um pouco das rosas do vento, oeste é onde o sol se põe. A leste é aonde o sol nasce. Quando Adão é expulso do Éden, ele vai a leste, ele vai para leste. Ele não vai para oeste. Ele é expulso para leste, ou seja, na direção do sol, na direção aonde o sol nasce, aonde o sol levanta, onde a luz brilha, o calor chega e aquele desespero de alma acaba, aquela escuridão, aquele vácuo termina, tá entendendo? Então, ele enviou ele para quê? Olha a bondade de Hashem, ele enviou ele para leste. Agora, quando eles escutam o Eterno vir para conversar com ele, depois da transgressão, depois do pecado, o Eterno, eles escutam a voz do Eterno a oeste, ou seja, aonde o sol se põe. Aonde o sol se põe, quem se encontra lá? Para quem não sabe, onde o sol se põe é onde entra a escuridão. E quem governa na escuridão? Na verdade, Hashem determinou a lua para governar na escuridão, mas tem outros seres que também governam na escuridão, que a lua tem a responsabilidade de dominar, de colocá-los no seu lugar. A lua tem esse poder, porque brilha nela o sol. Então, é um pouco mais profundo, mas vamos ficar por aqui. Então, o que acontece aí? Hashem é tão bom
que expulsa o homem do jardim. Olha, preste bem atenção, vamos recapitular. Ele não queria entrar, foi persuadido, vê o quanto que é bom, fica feliz, grato por estar ali. Nem achava que talvez ele tinha direito de estar ali, mas Hashem insistiu, tá bom, eu estou aqui. E, de repente, se vê tendo que ser jogado para fora dali. Quer dizer, ele não queria entrar e agora foi expulso. É assustador isso. Aí ele vai para onde? Ele vai para leste, aonde o sol se põe. O quê? Buscando o quê aí? Buscando a solução desse desespero interior. Esse desespero de não querer viver uma vida distante e desconectado do Todo-Poderoso, do Criador da sua alma. E ele começa a ir nessa direção. Fica 130 anos sem conversar com Eva, porque você imagina, pensa, para comigo. Poxa, o cara olhou, ele acusou Eva diante de Deus. Ele falou com Eva, falou com Deus que a Eva era uma culpa dele, essa transgressão que ele tinha cometido, porque a Eva foi ele que criou. Olha só, isso é Hilul Hashem. Isso é você defamar o nome de Hashem, profanar, na verdade, o nome de Hashem. O que é profanar o nome de Hashem? É dizer que ele não é perfeito, que ele não é reto, que ele não é justo. Você está doido? Deus me livre. E se ele disse que é assim, é para ser feito assim, é porque é assim, e isso é o mais justo que existe. É o mais estrito em justiça que existe. É assustador um pouco pensar assim, mas é assim. Então, se é estritamente justo o que Hashem está fazendo, então é porque a sua bondade é extrema. Portanto, que ele faz? Ele persuade Adão a entrar no Éden. Ele não queria. Para ele, não era justo entrar no Éden. Ele não era digno. Mas Hashem disse que quem sabe de que é digno ou não sou eu. Você não sabe de nada. Eu que digo o que é justiça e o que é injustiça. Não é o que você acha que é justiça e que não, não. Você tem que confiar em mim. Eu estou dizendo que é para você entrar, cultivar e guardar aquilo que eu fiz. E ele volta, então entra no Éden. Entra e começa, e gosta. Claro, quem não gosta? Quem não gosta de estar na presença do Todo-Poderoso? Todas as tardes estava ali conversando com o Eterno. Por favor, coisa mais deliciosa do mundo. É impressionante isso. E o que acontece? Tanto é que eu vou dar um exemplo para vocês, que eu já ouvi alguns grandes judeus falarem, rabinos, e está no Talmud, que está escrito lá que quando tinha alegria, os judeus iam para o Beit HaMikdash numa festa, e a alegria era tão grande, que os grandes rabinos, ficavam dançando ali, e eles dizem assim, quem não viu essa alegria, não viu nenhuma alegria. Não sabe o que é alegria. Então você imagina a felicidade que está diante do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, né? Então as pessoas que experimentaram isso, digamos assim, uma gotinha desse oceano, elas, se perder essa gotinha que tem, viram um caos na vida dela, entende? A alma dela entra num caos, entra num vazio profundo. E aí é que entra o outro lado. O outro lado tenta superar esse vazio com o quê? Com o prazer. Olha, esquece isso aí, vamos compensar isso aqui com prazer. Como? Vamos prazer. Você gosta de quê? Eu gosto de mulher. Então entra no cara com a mulher, entra na cara aí, vamos embora, eu vou te dar. E aí, o lado do Yetzer Hará, que é o lado mal, não é mal, é o lado do teste, começa a te dar aquilo que você quer, porque é seu teste. Então você vai te dar para quê? Porque uma hora vai ser cobrado isso, né? E você vai ter que decidir o que fazer. Aí entra a decisão mesmo da pessoa, se ela vai se afundar e, sei lá, Deus nos livre a resolver sua caminhada, ou ela vai retornar e consertar, dizer, não, eu errei, eu me arrependo disso aqui, eu não quero isso aqui na minha vida, eu estou cansado desse negócio, já chega,
Eu não estou buscando isso na minha vida. Eu tenho outras coisas. Minha alma grita por outros caminhos. Eu grito por outras coisas. Eu quero entender outras coisas na vida. Não é possível que um ser humano nasça aqui só para nascer, crescer, começar a ter prazeres, né? Porque aí começa a época dos prazeres, começar a ter prazer, ficar velho. E esses prazeres estão ligados a viagens, carros, festas, baladas, mulherada e tudo quanto é que a pessoa ter elegido como prazer. Então ele vai entrar, cara, e depois fica velho e morre, é isso, e acabou. Então, se nós pensarmos assim, nós viemos aqui para passar férias. Isso aqui não é um lugar em que o Eterno daria um mandamento para a pessoa, que é guardar aquela árvore ali para não comer dela. Só isso. Pode ficar, o resto tudo é seu. Você pode comer, pode se deleitar aí, eu criei para você. Mas essa aqui não. Essa aqui você não pode comer dela. Pronto. É só isso que você precisa fazer. Aí o que acontece? Ele não consegue, ele não aguenta. Ele vai lá e transgride. Então, peraí. Se esse mundo é um mundo de prazer, de descanso, de realizações, a Hashem te colocou aqui para isso, se então é isso que você tem que fazer, então para comigo e pensa. Então não podia ter dor, não podia ter sofrimento aí. Porque você não vai para um lugar de férias para sofrer. Você já está cansado de sofrimento, certo? Então você sai para quê? Para buscar um alívio, um descanso, tirar um pouco aquele peso das suas costas, consertar para voltar e consertar, tá entendendo? Voltar e acertar alguma coisa. Então você quer recarregar as baterias. Então, digamos de passagem, os prazeres que a pessoa tem realmente recarregam a bateria? Porque no final só traz dor. O cara é casado, né? Tá casado, mas está pulando cerca, porque o prazer do lado de fora é muito maior, né? Senão ele ficava só com prazer de casa, certo? Ele não fica com prazer de casa porque o de fora é maior e é melhor. E aí ele vai para lá. Então o que ele faz? Enche a cara no prazer, mas depois vem o sofrimento, não vem? Você sabe o que eu estou falando, você sabe que é verdade, né? Então vem a dor, vem o sofrimento. Aí a pessoa vai pensar assim, o que eu fiz de errado? Uai, você não estava se deleitando em prazer? Esse mundo não é de festa? Esse mundo não é de badalação, não é de curtição, não foi para isso que você veio para cá? Não é esse o fundamento de tudo na sua vida? Então, vai fazer o quê? Se você pensa assim, então raciocina comigo. Então por que está vindo dor? É porque então não é para isso que você veio para cá, para fazer. Porque se você acerta, você tem o quê? Elogio, você tem tudo dando certo na sua vida, as coisas acontecendo de uma forma que você vê que está agradando ao Todo-Poderoso, ao Deus que te colocou aqui. Está entendendo? Se não está, é porque tem alguma coisa errada. Então vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar um pouco? Esse mundo não é um mundo de passeio, não é um resort para passar férias. Ele é de correção. Hashem deixou uma mitzvot, ou seja, um mandamento para cumprir, ele não cumpriu. Sabe o que aconteceu? Hashem diluiu isso. Vamos ficar mais, para vocês entenderem, então, tudo que não era para fazer para os Benei Noas, ou seja, os descendentes de Noé, 7. Agora, os descendentes de Abraham, que é Abraão, 613. Soma 613. 6 com 3, 9. Com 1, 10. 10 é 1 e o 0. O 0 não vale nada, então só tem 1. Voltamos a um mandamento de novo, lá do Éden. Entendeu? Agora, qual então o mandamento lá do Éden, afinal de contas, que faz com que 613 se torne 1? Qual era o primeiro mandamento lá atrás? Guardar o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, fiquem comigo. Escutem o que eu digo, não o que os seus corações desejam. Escute o que eu ordenei para você fazer e não o que você pensa e deseja e estabeleceu como regra de vida para você, que é o correto. Está entendendo? Voltamos a 1. Mas como que você consegue esse 1? Aí volta ao primeiro mandamento.
O primeiro mandamento é amar a Deus sobre tudo que há, tudo que existe. E o segundo, relativamente a esse, é o próximo como a você mesmo. Então, se você ama a Deus, você não vai defraudar o seu próximo. Você não vai enganar o seu próximo. Ou seja, primeiro, você amor a Deus sobre tudo. Então ele diz assim, não blasfeme, não roube, não tenha relações sexuais ilícitas, né? Não, o que mais? O outro, não mate, não assassine uma pessoa, né? Não faça isso, não assassina não, né? E ligado ao assassinato é falar mal de uma pessoa, ou seja, defamar uma pessoa para outra, com verdade, tá? Não é com mentira não, é com verdade, o que isso é pior, é com verdade. Então toda vez que você fala uma verdade para uma pessoa que diminui ela para outra, é maledicência, você está assassinando essa pessoa, você é comparado a um assassino. Então é sério o negócio, sabe? Então essas leis, todas, elas ficam fácil de se cumprir por um motivo, porque ele ama a Deus sobre tudo que há. Aí ele não quer transgredir nenhuma delas. Ele não vai nem para essa, nem para aquela, nem para aquela. Por quê? Porque está ligado ao próximo. E você mostra que ama a Deus amando o seu próximo como ele ordenou, como o Deus único ordenou na sua Torá. Então essas são 613 para os judeus e 7 para os Benei Noach. Tá bom. Fácil de entender a coisa, né? Mas então, gente, o que nós temos que abrir o olho com essa paraxá de Bereshit? É que Deus criou esse mundo para nos testar. Todos nós estávamos em Adão. Todos nós fazíamos parte de Adão. Eram almas que viriam da descendência de Adão. Então, elas estavam dentro de Adão, tá entendendo? Estavam dentro dele. E elas iriam começar a sair a partir deste momento em que tudo desse certo, e aí não haveria morte. Mas como houve a morte, então essas almas entram agora para retificar-se das suas transgressões, de algum desses pecados, desses problemas, que baseado em um era conhecimento de bem e mal, ou seja, de um prazer sem domínio, sem qualquer orientação, algo completamente ligado à sua vontade, ao seu coração. Você decide o que é, o que não é. Está entendendo? Você decide se vai ou se não vai, se é mais ou se é menos. Ficou tudo na sua mão. Aí o que acontece? Você tem várias regrinhas agora para controlar todas essas vontades. Estava só em uma, mas agora está, tipo assim, soltou a ninhada, sabe? Aquela ninhada assim de bicho. Soltou aquela ninhada e agora você tem que dominar, botar todo mundo em ordem. Complicado isso, não é fácil, mas você tem que entender que se você não quiser isso, você pode curtir no seu mundo de ilusão aí, de férias. Pode, isso é direito seu, você veio aqui para ter sua opção. Mas depois você vai voltar sem resolver o que você resolveu, e aí o que vai acontecer? Você vai ter que, em vez de acertar aqui, que seria muito, 1000 vezes mais fácil, vai ter que acertar lá em cima, de forma que não tem como mudar situação nenhuma. Ali é só recebimento. É assustador, né? Mas é a realidade. Então vamos abrir os olhos para a realidade. Vamos sair desse tipo de entendimento ilusório que esse mundo coloca. Vamos colocar os pés no chão, a cabeça no lugar e sair para fazer diferente, sabe? Parar com algumas coisas e começar a fazer outras. O que é difícil também, não é só parar algumas. Também é difícil começar outras, mas você tem que começar, sabe? Se você precisa pedir ajuda, comece, se aproxime, chegue, tem que ter a parte de lá para o Eterno poder estender a mão e te ajudar. Não tem esse negócio de esperar que Deus já está fazendo, sabe por que ele está fazendo? Ele está te dando a vida todo dia, porque você podia não acordar. Estou mentindo? Isso é ilusão minha? Você tem certeza que vai acordar todo dia? Você não tem, ué. Tem um dia que você não vai passar para o outro, Deus nos livre, né? Mas isso é verdade. Isso é sério. Vamos acordar para a realidade. Vamos parar de viver num mundo dentro de ilusão, onde parece que nada existe,
que a dor não existe, sabe? Que o sofrimento não existe, que a morte não existe, que a doença não existe, que as coisas, entre aspas, ruins, mas não é ruins, é boas, é correções, elas existem, isso não é brincadeira. E quando ela vem, aí vem o choro, vem a lágrima, aí como é que faz? Aí vai correr e já é mais difícil. Então vamos abrir os olhos enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo de fazer 360 e sair da direção do sul e ir para o norte. Está entendendo? Ou talvez você esteja a oeste, onde o sol se põe, vá em direção ao leste, ao encontro do nascer do sol, da mudança, do aquecimento da sua alma, que está ligada a quê? A Torá. Está ligado às leis do Eterno agora, porque como eu falei, está ligado à retificação nossa. Nós viemos de um só homem, de um só ser criado pelo Eterno. Apesar de que você possa achar que Deus não existe, né? Que Deus é só uma ilusão de mente, mas meu amigo, então faz uma árvore. Cria uma árvore aí, ué. Faz uma árvore. Ou então cria um animal. Faça você, então, nascer um tigre, um leão. Faça o mundo aí do jeito que está, então. Vê se você consegue. Imagina que tudo isso perfeito do jeito que está foi criado de uma ameba, de que o pessoal pensa que foi de uma ameba, ou de uma explosão. Ah, por favor, vamos abrir o olho, né? Ninguém é tão estúpido assim, né? Isso é estupidez, cara. Eu fico bobo com isso, que pessoas de faculdade acreditar numa estupidez dessa. É estupidez. Existe, claro, um Criador, isso não é brinquedo, não. Ele é dono desse lugar aqui. Você nunca vai conhecê-lo e vê-lo como ele é. Sabe por quê? Porque o dia que isso acontecesse, você deixaria de existir, você faz parte dele. Não dá para se aproximar tanto dele e não ser consumido por ele, não ser tomado de volta. Você está entendendo? Então você não vai nunca conhecer ele na sua totalidade. O que é dado a nós a conhecer está ligado aos seus mandamentos. E quando nós cumprimos os mandamentos do Eterno, nós nos conectamos com a sua essência, com o que Ele é. Essa é a reconexão que Ele quer de nós. Está entendendo? Ele quer que toda alma se reconecte com Ele como? Cumprindo a sua vontade. Gente, é difícil de entender isso. Eu estou falando grego. Está entendendo, gente? Olha, que Deus nos abençoe. Que essa paraxá de Bereshit, que é extremamente profunda, mas eu nunca vi algo tão profundo assim. Eu estudava com a minha esposa, a gente ficava assim, o que é isso? De verdade, o que é isso? O que é isso aqui? Meu Deus, eu ficava assim cada vez mais assustado com o que eu via. Falei, onde que eu estava na minha vida que eu não via essas coisas? Onde que eu estava? É assim, assustador, mas muito assustador mesmo. Não dá nem para falar muito. É verdade. Então, assim, eu queria reanimar a todos a abrir os olhos, de verdade. Esse mundo não é um mundo de passeio. Lembre-se disso, não é Cancún. Não é Cancún. Não é uma ilha afrodisíaca. Tá, gente? Não é. Não é. Você pode até usá-lo assim, mas você não sabe a conta de usá-lo assim. Você não sabe. Porque para usar assim, vai ter que interferir no ticum de outras pessoas. Ou seja, na realização da finalidade do que aquela outra alma veio fazer. Você vai atrapalhar ela de alguma forma. E quando você atrapalhar, você vai pagar por isso. Então Deus me livre, né? Então vamos abrir o olho, gente. Vamos abrir o olho. Cada um no seu lugar, né? E agir assim, tentar lutar com conhecimento contra esse desespero doido, desenfreado do coração em buscar prazer, porque foi pelo prazer de conhecer uma coisa que não tinha que conhecer que nós deixamos primeiramente a primeira morte, que é a presença do Eterno, e o que dá para suportar, tá, gente? É assim, digamos assim, entre aspas, né? A gente fala assim, dá para suportar, por quê? Porque ele não desliga de nós completamente, essa primeira morte. Nós recebemos vida por ele, senão a gente não estaria vivo. Está entendendo?
É uma morte de afastamento da presença dele, digamos assim, do relacionamento com ele, de intimidade com ele, entende? Essa morte aqui é uma morte muito terrível, é um vácuo muito grande, mas o homem ainda consegue superar, por quê? Porque a Hashem ainda tem esperança que ele faça techuvá, que ele se arrependa, então ainda conecta-se com ele, com a vida. Então, de tudo, ele ainda continua tendo uma conexão com o Eterno pela vida. Então não está totalmente desconectado, entende? Não está um vácuo completo, existe um fio ligado ali. Ok, agora, existe a outra segunda morte, que essa é mais profunda e mais dolorosa, que é a morte da perca de alguém que você gosta, que você está ali perto de você. Essa perca, e você pensar assim, é por minha causa, ela é extremamente dolorosa, e foi essa que Adão experimentou na segunda vez. Está entendendo? A segunda vez que ele experimentou a morte, aí definiu ele. E naquele ponto de definição, ele faz o quê? Ele retrocede, aí ele vai até o Eterno e faz techuvá e pega a Havá de volta e se une a ela e traz Shet. Traz Shet é o primeiro filho que começa aí a linhagem, né, de adorar ao Eterno, de buscar ao Eterno novamente. Olha só que coisa interessante, né? Então, ele nesse ponto de cortar a segunda conexão que ele viu acontecer com o filho dele, não com ele diretamente, então ele sentiu a dor de quê? Do que ele fez, do caminho que ele tomou, entende? E aí ele faz techuvá, então aí ele volta, aí busca Eva e está todo mundo agora fazendo esse caminho de volta, entendeu? Todas as almas que estavam nele ali, tá todas elas vindo, tendo chance de vir fazer o caminho de volta e conseguir retificar-se. Beleza? Então, espero que essa paraxá de Bereshit nos traga muito, muito conhecimento, que é Gênesis, e que nos traga, na verdade, né? Techuvá, arrependimento e um caminho diferente daquilo que nós fizemos até hoje.